Olha o que diz, ó. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria vende tudo que tem e compra aquele campo. A palavra está dizendo que o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. Esse homem, ele acha aquele tesouro. E ele pega aquele tesouro, ele vai lá e esconde de novo. Aí a Bíblia diz, Jesus contando essa parábola, Jesus fala que esse homem ele ficou transbordante de alegria. Ele vai lá, vende tudo que possui, justamente para comprar esse campo, justamente por causa desse tesouro. O quão importante é o reino de Deus para nós. E é exatamente para esse lugar para onde nós vamos, o reino de Deus. Ele está querendo aqui enfatizar o quão importante é nós buscarmos o reino de Deus. A palavra de Deus diz, lá em Mateus, daqui a pouco nós vamos lá, que buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E todas as coisas nos serão acrescentadas. E está dizendo no versículo 45, ó, o reino do céu semelhante também a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vai e vende tudo que possui e a compra. Ou seja, o reino de Deus ele tem um valor inestimável, ele tem um valor impagável. Então, se nós soubéssemos o que é o reino de Deus, nós não ficaríamos tão preocupados com as coisas desse mundo, com as coisas dessa terra que a cada vez mais nos afasta da presença de Deus. Porque cada vez mais que o ser humano ele se apega a essa terra, ele se afasta do reino de Deus. Cada vez mais que o homem se apega às coisas relacionadas ao reino dos céus, ele se achega mais para perto de Deus. A palavra de Deus diz aqui, ó, em Mateus, voltando mais um pouco atrás, Mateus, capítulo de número 6, verso 28. O que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Eu acabei de ler lá aqui em Marcos 8, 36. Aqui está dizendo, ó, confirmando isso. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, ou seja, as flores. Eles não trabalham nem fiam. Jesus está falando. Dá uma olhadinha para os lírios do campo. Considerai-os. Eles não trabalham nem fiam. Por que vocês estão preocupados com roupa? Olha o que ele diz aqui, ó, versículo 29. Ó. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. E olha que Salomão foi o homem mais sábio, um dos homens mais ricos que já existiu nessa terra. Jesus está falando, nem Salomão se vestiu como qualquer uma delas. Ou seja, elas não trabalham ou não fiam, mas Deus, que é o Todo-Poderoso, veste as flores. Está falando que nem Salomão, que tinha todo o dinheiro, que tinha tudo, que tinha as melhores vestes, se vestiu como esses lírios que Deus veste, que não tem preocupações, que não tem ansiedades, que não tem, sabe, aquela coisa, eu preciso, eu tenho que ter. Olha o que diz o versículo 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Então ele está falando, se eu cuido das plantas, eu não vou cuidar de você, homem de pequena fé. Diz assim, ó, no versículo 31, portanto, não vos inquieteis. Se tem uma coisa que o ser humano fica, é inquieto, é ansioso, ocioso, dizendo, olha o que o ser humano diz, ó, o que eu vou comer? O que comeremos? O que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Então o ser humano está preocupado com comida, o ser humano está preocupado com bebida e o ser humano está preocupado com roupa. Mas Deus, Jesus aqui, ele dá o exemplo dos lírios do campo, que eles não tecem, eles não fiam, contudo o nosso Pai Celestial veste os lírios do campo, as flores. Ele está falando que nem Salomão se vestiu como qualquer um deles. Aqui ele está nos chamando de homens de pequena fé, por quê? Porque nós temos consciência, as plantas não têm consciência e Deus veste elas, e nós que temos consciência, que nós temos um Pai Todo-Poderoso no céu, Criador dos céus e da terra, não vai nos vestir, não vai nos dar de comer, não vai nos dar de beber. Aí ele fala, homens de pequena fé. Então, continuando aqui, ó, no versículo 31, diz da seguinte forma, ó,